que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h27, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei aqui durante os breaks locais trazendo muitas informações para vocês. E que jogo tivemos ontem entre Botafogo e a equipe do Atlético Mineiro, 5-3, 8 gols em uma partida só, né? O Botafogo tendo que reagir desde o primeiro minuto, mas o Alvinegro, pelo menos no ataque, com boas perspectivas. Agora a defesa já não pode se dizer tanto assim. E vamos ao noticiário do Botafogo, aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Bruno Lousada vai chegar com o noticiário do Botafogo logo após o gol de Bruno Silva, do 5-3, o gol que definiu o placar. E vem o Botafogo, tentava agora com o jogador que é o Rodrigo Pimpão, não conseguiu chapelar o adversário, mesmo assim vai sobrando para o Fogão, tentava agora o chute, Bruno Silva de fora da área pro gol! É lá e cá! Gol do Botafogo! Bruno Silva no chute de fora da área, depois da briga pelo alto do Camilo, a bola sobrou para ele, ajeitou e meteu o pé direito, a bola ainda desviou e mais uma vez no Leonardo Silva, traindo o goleiro Vitor. Aí Vitor, vai buscar lá no fundo, eu vou contar para todo mundo que foi você Bruno Silva, estava merecendo, fez uma boa partida, apesar da derrota do Botafogo, diminuindo aos 47 minutos do segundo tempo. Bruno Silva diminui a desvantagem fazendo Galo 5, Botafogo 3, haja gogó. Bradesco Esportes. Ricardo Gomes demonstra grande preocupação com a defesa do Botafogo. O time tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro e já tomou 7 gols nos últimos 2 jogos. O técnico Ricardo Gomes disse ser muito difícil contar com as voltas dos zagueiros Carly e Emerson. Os 2 jogadores ainda não estão 100% recuperados e Ricardo Gomes acha muito difícil que eles voltem a tempo do jogo de domingo. Esse é o Botafogo aqui na rádio do seu esporte, 6h30 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. É, rapaz, agora é Brad e abraço, é Brad Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar, é vibrar com o Rio, é Brad, Bradesco, agora é Brad Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2h da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h57, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues. Estarei contigo durante essa manhã, mais ou menos até ali, às 9h30 da manhã, trazendo muitas informações para você do seu clube de coração. E hoje tem nossa área primeira edição, às 10h da manhã, e tem convidado na área, hein? Fique ligado aqui na rádio do seu esporte. E vamos com informações do seu clube de coração. Começando pelo Flamengo, quem chega com os detalhes
é Mauro Santana. O técnico Zé Ricardo está muito próximo de ser oficialmente efetivado até o fim do ano no comando técnico rubro-negro. A diretoria cessou todas as conversas com possíveis substitutos de Muricy Ramalho e estaria próximo o comunicado oficial da permanência, agora efetiva, deste treinador, que tem sido elogiado pelos colegas de comissão técnica, jogadores e também demais funcionários do clube. Zé Ricardo foi técnico da categoria Sub-20, onde conquistou o campeonato estadual do ano passado e a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora do Vasco da Gama, aqui na Bradesco Esportes FM, quem chega com destaque é Ranieri Borges. Zaga diária do Vasco da Gama é uma das posições mais carentes e preocupa o técnico Jorginho, ainda mais depois que o zagueiro Luan foi convocado para a seleção olímpica e caso o Brasil avance à final da competição, desfalca o Cruz Maltino entre a 17ª e a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Jomar foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e desfalca o Cruz Maltino por pelo menos 30 dias. Com isso, o Vasco subiu Cadu Fernandes, que já vinha treinando entre os titulares há algum tempo, e o técnico Jorginho pode observar também Lucas Barbosa e Daniel, os dois atletas juniores, e fazem dupla na zaga da equipe de base do Vasco da Gama e serão observados também pelo técnico Jorginho. Aislan é outra opção, mas vem sendo bastante contestado, falhou na última partida e foi muito vaiado pela torcida cruzmaltina, que já pega algum tempo no pé do atleta. Que fase do Aislan, hein? Perdendo a vaga para garotos dos juniores que estão sendo observados para o lugar dele, chance para os garotos, né? Mostrarem que tem qualidade e podem servir a equipe profissional do Vasco da Gama. Você está na rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. 7h25, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro, comigo, Juan Rodrigues, trazendo muitas informações aqui durante o break local. E vamos com informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos de Flusão. Gabriel Esquerdo me chama. E com o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite, o Fluminense perdeu uma posição na tabela de classificação. Com a vitória da Ponte Preta em cima do Santa Cruz, o tricolor das Laranjeiras ocupa agora a 12ª colocação no campeonato com 16 pontos. Porém, apesar da derrota para o São Paulo, o Fluminense manteve a sua distância para o G4 da competição. Também não foi se aproximar do Z4, porque o Fluminense, apesar de ter perdido, continua 4 pontos à frente da zona perigosa do Campeonato Brasileiro. E para melhorar essa posição na tabela do campeonato, o Fluminense vai tentar contratações para o restante da temporada. E Henrique Dourado, centroavante que já vinha sendo estudado pela diretoria do Fluminense, deve ser confirmado como reforço tricolor ainda hoje. Ele vai chegar nas Laranjeiras à tarde para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, vai assinar contrato com a equipe do Fluminense. Ele que jogou no último ano no Vitória de Guimarães de Portugal e fez bastante sucesso jogando no país português. Agora o Fluminense vai continuar buscando reforços e a prioridade do tricolor é para um meio atacante, um verdadeiro camisa 10, já que o Fluminense contratou o Diego Souza no início da temporada, mas o jogador voltou para o Sport ainda durante o Campeonato Carioca. O Fluminense vai treinar hoje nas Laranjeiras e deve ter o time definido para enfrentar o Coritiba amanhã em Volta Redonda. As únicas dúvidas ficam nas vagas dos jogadores suspensos. Giovani, Douglas e Cícero levaram o 3º cartão amarelo contra o São Paulo e Lever Coupe deve definir hoje os substitutos. Os prováveis jogadores são William Matheus na lateral esquerda, no meio-campo Pierre na vaga de Douglas e Dudu na vaga de Cícero. Portanto, Fluminense ainda hoje deve ter a escalação que vai buscar a vitória amanhã contra o Coritiba. Gabriel Esquerdo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse é o Gabriel Esquerdo com informações
do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. E do Fluminense, vamos ao Botafogo? Bruno Lousada me chama. O Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e termina a rodada na zona do rebaixamento com 12 pontos. O aproveitamento é igual aos dois últimos rebaixamentos do clube, em 2014 e 2002, com 33% dos pontos possíveis. O Botafogo tentava a segunda vitória consecutiva no Brasileiro pela primeira vez em 2016, mas tomou 5-3 do Atlético Mineiro e não conseguiu este fato. O técnico Ricardo Gomes optou por deixar Rodrigo Pimpão no banco de reservas e o jogador foi aproveitado durante a partida. Quem começou como titular foi Ribamar, mas ele foi substituído com dores na coxa e agora preocupa para a partida de domingo diante do Santa Cruz. O jogador pode ser mais um dos desfalques do Botafogo, que já não deve contar com os zagueiros Joel Carli e Emerson. Ribamar recebeu uma proposta do futebol europeu e pode estar de saída do clube. O alvinegro carioca não sofria 5 gols desde outubro de 2014, numa derrota para o Santos. E se o ataque era tão criticado, agora a defesa passa a ser mais criticada. Nos últimos 2 jogos, o Botafogo marcou 6 gols, porém a defesa foi vazada em 7 oportunidades. E esse é o fato que mais preocupa o técnico Ricardo Gomes neste momento. Ele disse que é hora de voltar os trabalhos para aprimorar o sistema defensivo e evitar novas partidas com este número de gols. O Botafogo tem um dia a menos que o comum de preparação para o jogo de domingo contra o Santa Cruz em Juiz de Fora. Os ingressos já estão à venda pelos preços de R$20 e R$40. Esse é o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM 91.1, 7 horas 30 minutos no Rio. Bradesco Esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 56 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e vou trazer muitas informações para o torcedor do futebol carioca, todos os clubes em destaque aqui na rádio do seu esporte. Vamos ao Vasco da Gama? Ranieri Borges me chama. Jogadores do Vasco da Gama seguem em preparação visando o confronto de amanhã contra a equipe do Avaí no estádio da Ressacada. O Vasco já está em Florianópolis, onde a partida será realizada, e treina hoje, no período da tarde, na própria Ressacada. O Cruz Maltino tem uma dúvida para a partida, o zagueiro Luan, que no último jogo, a derrota para o Paraná, saiu sentindo muitas dores na região lombar, está fazendo tratamento intensivo para que possa atuar, já que hoje a zaga diária é uma carência na equipe. Jomar foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e com isso ficará no mínimo 30 dias sem poder atuar, enquanto o zagueiro Aislan, que substituiu o Luan na última partida, foi bastante vaiado e criticado pela torcida Cruz Maltina e é muito contestado. Com isso, há uma carência na posição. Inclusive, Cadu Fernandes, vindo da base do Vasco da Gama, está sendo observado pelo técnico Jorginho, ele que já treinava há algum tempo no elenco principal. Jorginho prometeu ainda subir alguns outros jogadores do elenco de juniores para que possam ser observados. Então fica essa expectativa em relação ao zagueiro Luan, que ainda está fazendo o trabalho de recuperação. Lembrando que nas 2 últimas partidas fora de casa, o Vasco conseguiu resultado positivo contra o Londrina e contra o CRB, embora na última partida em seus domínios em São Januário, o Vasco tenha sido derrotado pela equipe do Paraná. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse aí o Ranieri Borges com informações aqui na Rádio Seu Esporte do Vasco da Gama, voltando à questão do zagueiro, né? Essa busca por um defensor, aí já que o Jomar tá machucado, o Luan vai para a seleção olímpica, vamos ver aí como é que vai ficar essa situação
do Vasco da Gama. Vamos ao Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte com o Mauro Santana. O zagueiro Juan está próximo de retornar ao Flamengo. O jogador, já recuperado da lesão na perna esquerda, permaneceu no Rio, aprimorando a forma física, enquanto o restante do elenco esteve em Cariacica na vitória por 1-0 sobre o Internacional na última quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do gol da vitória, Ederson, comemora o retorno de Juan. Tenho conversado muito com o Juan, é o nosso capitão, a pessoa que está ali incentivando todos, né? Ele está voltando, a gente fica muito feliz por isso e a gente espera que ele possa já estar junto com o grupo aí o mais rápido possível, porque a liderança dele, a experiência que ele tem é muito importante para todos nós do grupo. A diretoria do Flamengo, que interrompeu todas as conversas com possíveis substitutos de Muricy Ramalho, dando indício de que está próxima a comunicação oficial da efetivação do atual treinador, Zé Ricardo, que desde a saída de Muricy ocupa interinamente a função. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o Mauro Santana com informações do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM. Para finalizar, ainda dá tempo do Fluminense. Vamos de Gabriel Esquerdo. E a equipe do Fluminense deve anunciar ainda hoje a contratação do atacante Henrique Dourado. Ele, que já defendeu as equipes do Cruzeiro e também do Palmeiras aqui no Brasil, é esperado hoje à tarde nas Laranjeiras para realizar exames médicos e assinar contrato com o tricolor das Laranjeiras. Henrique Dourado defendeu na última temporada o Vitória de Guimarães, clube português, e tem os seus direitos vinculados à equipe do Mirassol de São Paulo. 8h24, você está na rádio do seu esporte. 91.1 no Rio de Janeiro, aqui cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei contigo trazendo muitas informações nesse break local. Vamos começar a falar um pouco de futebol internacional, começando sobre o Adriano no Miami United. O James Azevedo vai tirar essa dúvida pra gente. Pelo futebol internacional, o time do Miami United nos Estados Unidos acabou dando a volta por cima e conquistou o título da Conferência na Flórida, a partir da Liga Nacional de Futebol naquele país. Com um bom desempenho, o presidente do clube, Roberto Sacca, fez grande comemoração e destacou ao portal brasileiro Globoesporte.com que a vitória foi muito importante, já que eles fizeram um trabalho muito duro e agora partem rumo aos playoffs, além da sequência para que possam chegar na sonhada conquista nacional. Já sobre Adriano, o mandatário não se estendeu muito no assunto, mas destacou ainda que às vezes o jogador volta, mas sempre estará muito bem no Miami United, local em que é aceito e tem espaço para ser protagonista. Roberto Sacca disse, inclusive, que o brasileiro está bastante motivado e vem treinando no Brasil. No lugar de Adriano, quem já entrou na vaga e ajudou bastante o time americano foi o jogador Júlio César de León, que se tornou artilheiro a partir dos 7 gols marcados. Desta forma, virou símbolo do clube. Outro atleta que virou destaque do Miami United foi o zagueiro Bruno Camacho. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse James Azevedo com informações do futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM. Chegou a hora de virmos para o Brasil. Bruno Lousada traz informações do Botafogo. Ricardo Gomes demonstra grande preocupação com a defesa do Botafogo. O time tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro e já tomou 7 gols nos últimos 2 jogos. O treinador elogiou o sistema ofensivo, mas ficou muito preocupado com a atuação defensiva do clube e diz que agora é hora de focar os trabalhos na defesa. Do Botafogo, vamos ao Flamengo. Mauro Santana.
O time do Flamengo treina hoje sob o comando do técnico Zé Ricardo no Coletiva Pronto para definir a formação do clássico com o Corinthians no próximo domingo às 16h no Itaquerão pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é considerada um confronto direto numa briga pelo G4, já que o Timão, que tem 22 pontos na tabela de classificação, 2 a mais que o Flamengo, briga diretamente com o Palmeiras pela primeira colocação, enquanto o Flamengo, quinto colocado com o mesmo número de pontos do quarto lugar. O Internacional, se vencer, ingressa na zona de classificação para a Libertadores. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse Flamengo aqui na rádio do seu esporte. Do Flamengo, vamos ao Vasco da Gama. Ranieri Borges. E para a partida de amanhã, diante do Avaí no estádio da Ressacada, às 16h30 em Florianópolis, o técnico Jorginho deve poder contar com o retorno do lateral esquerdo Júlio César. Ele que na última partida contra o Paraná, derrota em São Januário, foi poupado e deu lugar a Henrique. No entanto, já está 100% fisicamente e deve enfrentar o Avaí amanhã. Tá certo, esse é o Vasco da Gama, e para fechar o tricolor aqui na rádio do seu esporte. E depois do complemento da rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite, o Fluminense perdeu uma posição na tabela de classificação. Com a vitória da Ponte Preta em cima do Santa Cruz, a equipe paulista ultrapassou o tricolor das Laranjeiras, que hoje ocupa a 12ª colocação no campeonato com 16 pontos. O Fluminense, apesar da derrota para o São Paulo, manteve a distância para o G4 da competição e também manteve a distância que tinha da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tá aí o tricolor aqui na rádio do seu esporte 91.1 Bradesco Esportes FM. Vamos dar um pulinho lá fora, onde o técnico Filipão, em entrevista ao A Bola, se ofereceu para treinar a seleção da Inglaterra. O treinador disse que nesse momento eles precisam de um técnico experiente e a passagem no Chelsea pode dar essa experiência para ele. Vale lembrar que Roy Hodgson saiu da seleção inglesa, pediu demissão após a eliminação diante da Islândia na Euro 2016. 8h30 no Rio. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h55 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. E vamos com informações do seu clube de coração. Eu sou o Juan Rodrigues, até mais ou menos ali às 9h30 eu te atualizo aqui na rádio do seu esporte. Começando pelo Botafogo. Botafogo jogou ontem, né? Perdeu para o Atlético Mineiro. O Bruno Lousadas chega com informações do Alvinegro. Já em preparação para a partida de domingo contra o Santa Cruz em Juiz de Fora, o técnico Ricardo Gomes disse ser muito difícil contar com as voltas dos zagueiros Carly e Emerson. Os dois jogadores ainda não estão 100% recuperados e Ricardo Gomes acha muito difícil que eles voltem a tempo do jogo de domingo. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Vamos de tricolor? Gabriel Esquerdo me chama. E a equipe do Fluminense deve anunciar ainda hoje a contratação do atacante Henrique Dourado. Ele, que já defendeu as equipes do Cruzeiro e também do Palmeiras aqui no Brasil, é esperado hoje à tarde nas Laranjeiras para realizar exames médicos e assinar contrato com o tricolor das Laranjeiras. Henrique Dourado defendeu na última temporada o Vitória de Guimarães, clube português, e tem os seus direitos vinculados à equipe do Mirassol de São Paulo. James Azevedo me chama agora. Outros esportes em destaque aqui na rádio do seu esporte. O Emanuel foi indicado ao Hall da Fama do vôlei. Vamos saber com o James Azevedo.
O jogador Emanuel, expoente brasileiro no vôlei, fará parte do Hall da Fama na modalidade após ser indicado de maneira unânime. O atleta atuou por mais de 25 anos e chegou à soma de 155 títulos, além de 3 medalhas em Jogos Olímpicos entre 2004 e 2008, com destaque para o ouro em Atenas. O esportista encerrou a carreira de forma oficial no mês de março neste ano e será imortalizado na história do vôlei no dia 22 de outubro, em cerimônia que acontece no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Já a cidade escolhida foi Holyoke, local em que o vôlei foi criado ainda no século XIX. Emanuel falou que tem muito orgulho com a indicação pelo reconhecimento de uma vida dedicada ao esporte e pelo esporte, a partir de uma modalidade que ele viu crescer e o trouxe até o presente momento. O destaque brasileiro se torna, portanto, o 13º nome no Hall da Fama pelo vôlei, lista que inclui importantes nomes da história como, por exemplo, Adriana Bear, Ana Moser, Bebeto de Freitas, Bernard, Carlos Arthur Nussmann, Fofão, Jack Silva, Nauber, dentre outros. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse foi o James Azevedo, 8 horas e 58 minutos no Rio. Bradesco Esportes. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9 horas e 28 minutos, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM, aqui na cidade maravilhosa 91.1. Vamos destacar o seu clube de coração, começando com o Flamengo. Mauro Santana. Zagueiro Juan participa normalmente de treino e poderá ser relacionado pelo técnico Zé Ricardo para a partida de domingo, clássico com o Corinthians em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diretoria desiste de contratar um treinador e pode efetivar Zé Ricardo até o fim do ano. Ederson, autor do gol da vitória por 1-0 sobre o Internacional na última quarta-feira em Cariacica, comemora retorno do zagueiro Juan. A liderança dele, a experiência que ele tem é muito importante para todos nós do grupo. Do Flamengo. Já não é nenhuma novidade a busca da diretoria do Vasco por um atacante. Com isso, fez proposta para Leandro Damião. O contrato por empréstimo do jogador com o Real Betis se encerrou ontem. No entanto, ele ainda pertence ao Santos e terá que fazer alguns ajustes com a equipe santista. O Vasco já deixou bem claro que não fará nenhuma loucura, nem irá extrapolar o orçamento, segundo o que já disse o presidente Eurico Miranda. Com isso, Leandro Damião deve reduzir seus salários, caso queira aceitar a proposta do Cruz Maltino. Ricardo Gomes demonstra grande preocupação com a defesa do Botafogo. O time tem a 2ª pior defesa do Campeonato Brasileiro e já tomou 7 gols nos últimos 2 jogos. O técnico Ricardo Gomes disse ser muito difícil contar com as voltas dos zagueiros Carly e Emerson. Os 2 jogadores ainda não estão 100% recuperados e Ricardo Gomes acha muito difícil que eles voltem a tempo do jogo de domingo. Para fechar, vamos com o Fluminense aqui na rádio do seu esporte com Gabriel Esquerdo. Treinamento de hoje, Lever Coupe deve definir o time titular que enfrenta a equipe do Coritiba amanhã à tarde no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O time que enfrentou o São Paulo deve ser basicamente o mesmo que vai enfrentar a equipe paranaense. As mudanças devem ficar apenas na lateral esquerda, um volante e um meio-campo, já que Giovani, Douglas e Cícero estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Eu fico por aqui. Fui!
Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.